Às vezes, uma pessoa não é a mais habilidosa, não tem tanto talento, mas tem disciplina. Para tudo que o ser humano deseja atingir, a disciplina é um ingrediente indispensável, principalmente quando buscamos atingir objetivos complexos. E isso funciona da mesma maneira para a experiência do cliente. Nesse vídeo, vamos entender os 5 requisitos básicos para o sucesso da experiência do cliente. Mas antes de continuar, ajude o canal a se desenvolver, prestigie o canal curtindo e compartilhando os conteúdos. E se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para receber nossos conteúdos. CXers, eu sou o Lloyd Kim apresentando nesse conteúdo os 5 requisitos básicos para qualquer prática de CX. Basicamente, todas as práticas de CX exigem 5 requisitos para atingir a excelência na experiência do cliente. Os 5 requisitos são disciplina, prestação de contas, cadência, rigor e coordenação. Esses 5 requisitos são essenciais não apenas para obter sucesso na experiência do cliente, mas para alcançar o sucesso em qualquer estratégia organizacional. Todos esses requisitos precisam estar interligados e integrados. Nenhum pode ficar sem o outro, formando uma integração entre esses requisitos. O primeiro requisito é a disciplina. Se você pesquisar sobre empresas de sucesso, equipes de sucesso, você com certeza encontrará algo em comum nessas empresas. E não é simplesmente disciplina. Existem muitos outros fatores, mas é a disciplina que faz tudo funcionar. E a forma como a disciplina faz tudo funcionar é muito interessante. Gerações diferentes trabalhando juntas, metodologias ágeis, locais diferentes para trabalhar, isso só é possível com muita disciplina. Pode parecer antagônico e antigo, mas acredite, não é. A disciplina é um componente chave para o sucesso das empresas experienciais. Essas empresas seguem práticas de CX de maneira articulada e consistente. Práticas muito bem definidas e profundamente enraizadas nos hábitos organizacionais. Esses hábitos são vividos diariamente, são compartilhados e a disciplina permite que 2, 10, 1000 e até milhares de pessoas trabalhem em conjunto para entregar de forma consistente as experiências aos clientes. A importância da disciplina para as empresas experienciais é muito importante para atingir as metas experienciais e cumprir todos os outros requisitos para a prática de CX. Na prestação de contas, a experiência do cliente deve fazer parte do trabalho de todos na organização, mas essa responsabilidade deve ser clara e transparente. No desenho da experiência, as descrições de trabalho devem estabelecer o que cada funcionário deve fazer para construir um excelente CX. Tudo desenhado passo a passo para cada função. E esse planejamento precisa ser seguido à risca, talvez ultrapassar as expectativas colocadas no plano. Esses planos precisam ter um responsável que controla o andamento e se certifica que o plano está sendo cumprido e seguirá adiante. Não porque as pessoas não se importam, mas porque é fácil deixar os bons hábitos escaparem quando as coisas se complicam. É preciso analisar os planos estratégicos para garantir que os gerentes tenham articulado a ligação entre as suas principais prioridades e as metas corporativas de CX. Na prestação de contas, comparando o trabalho dos colaboradores em relação às métricas gerais, aquelas métricas que mensuram o resultado de toda a experiência. As métricas pontuais são as métricas que mensuram os funcionários.
As funções mensuram o início e a taxa de conclusão das tarefas. As notas dadas pelos clientes em satisfação, NPS, esforço, entre outras notas, é dessa forma que a prestação de contas de todos os envolvidos no CX acontece. Na cadência, conforme um profissional vai aprendendo sobre a experiência do cliente, ele pode querer realizar algumas ações de CX na sua empresa, sem planejamento e sem nenhuma diretriz estratégica. Mesmo que realizar essas ações possa ser melhor do que não fazer nada, provavelmente essas ações não tornarão sua empresa em uma empresa experiencial, porque não adianta você realizar uma ação aqui, outra ali, sem planejamento, sem estratégia e muito menos sem conhecimento. Todas as ações de CX exigem planejamento, estratégia e uma programação para que tenha ritmo e cadência. As reuniões são feitas algumas semanalmente, outras 2 ou até 4 vezes por semana. As personas precisam ter data de expiração, as pesquisas precisam ter um ciclo, os rituais, os treinamentos, as revisões das métricas podem ser diárias. Mas o mais importante de tudo é que todas as ações de CX precisam ser planejadas, precisam ser constantes e precisam seguir uma cadência consistente. No rigor, uma empresa sempre tem várias ideias, projetos ou propostas. Algumas exigem mais recursos, outras menos. Alguns projetos exigem mais tempo, outros menos. Essas propostas ou planos podem vir de toda a empresa. Pode ser para trocar uma máquina, pode ser a contratação de mais funcionários ou pode ser um projeto voltado para entregar mais valor para o cliente. Maravilha! Vamos partir do princípio de que existe uma política muito clara para a aprovação de todos os projetos na empresa. Supondo que a política é muito clara e diz que para aprovar qualquer projeto na empresa, os projetos devem trazer algum benefício, algum valor, alegria ou facilidade para o cliente. Digamos que essa seja uma regra base para a aprovação dos projetos de uma empresa centrada no cliente. Isso realmente é muito legal. Mas todos os projetos realmente atendem essa política base da empresa? Todos os projetos dizem que cumprem esse requisito e mostram dados de análise do feedback dos clientes? Todos os projetos, mesmo prioritários, mesmo mostrando suas análises e pesquisas antes da aprovação, precisam ser rigorosamente analisados para que não haja nenhuma eventual falha que comprometa o ecossistema da experiência do cliente. Na coordenação, as empresas experienciais precisam planejar e implementar suas ações estratégicas. Essa implementação precisa acontecer de forma organizada, mas nem sempre acontece como previsto. Existem interferências macroambientais que não podemos mudar, apenas nos adaptar. E existem as falhas que podemos e devemos conhecer, fatores que podem atingir a entrega da experiência diretamente ou indiretamente, como falha pessoal. As pessoas falham e isso pode acontecer, e outros fatores também podem atingir a empresa, como fornecedores, logística, produção. Existem muitos riscos que uma empresa precisa se atentar. Falhas que devem ser identificadas e eliminadas antes de atingirem o cliente. Isso pode ser o efeito de processos desarticulados que colidem de maneiras imprevistas, e isso pode afetar a experiência, resultando em um CX ruim. Quando compreendemos a estratégia da empresa e a importância do alinhamento estratégico e conseguimos visualizar os resultados planejados, tudo pode estar caminhando como previsto
e de repente acontece algo que cria um contratempo ou um desalinhamento. Se a empresa não tiver uma estratégia emergencial, um freio ou um contrapeso para impedir essas colisões antes que aconteça, pode ter muitos efeitos ruins. Um exemplo é o ecossistema da experiência do cliente, onde uma pequena mudança pode mudar todo o ecossistema. Por isso, antes de uma empresa realizar uma mudança, o ecossistema da experiência do cliente deve ser analisado e mapeado. Nesse mapa do ecossistema devem estar listados todos os grupos envolvidos na experiência. As equipes devem consultar os grupos listados para avaliar o efeito cascata que uma mudança proposta pode causar antes de seguir em frente. Para isso não ocorrer, devem ser realizadas verificações de conformidade. Todos os planos precisam ser orquestrados de forma integrada e interligada e as ações coordenadas de forma rigorosa. Isso precisa fazer parte da cultura e não deve despertar um medo nas pessoas. Pelo contrário, deve estimular, envolver e reunir as pessoas. Por isso, a qualidade de uma excelente coordenação vem de excelentes líderes. Você pode perceber que existe uma sistemática que evoluiu com as empresas experienciais. A disciplina, a prestação de contas, a cadência, a rigor e coordenação devem fazer parte da cultura organizacional. Devem ser realizadas de forma disciplinada. Somente assim a identificação das falhas pode ocorrer antes que as falhas atinjam o cliente. Faça parte do canal, se inscreva para ter acesso a todos os nossos conteúdos e ative as notificações para receber as novidades. Esse é um canal criado justamente para você que gosta de CX, se manter atualizado e conhecer cada vez mais sobre essa fascinante disciplina. Até o próximo. Obrigado!